everyone! I have to say something to my little friend in Locarno, Stephen Land. Locarno International Film Festival, under the artistic control of Jonah Anazaru, controls the information about the new discoveries in film nowadays. We're going to watch tributes to Jet... Bom, Rodrigo, esse programa é sobre cinema brasileiro, ué. Mas a gente não tinha combinado. A minha diretora me lembrou, tem razão. Eu tô cobrando aqui por que os grandes festivais internacionais, já que eu comecei falando de Locarno, não abrem mais espaço para a produção brasileira. Na competição pelo Leopardo de Ouro, que vai de 7 de agosto até o dia 16 do mês 8, tem uma produção com a assinatura de Rodrigo Teixeira, o mesmo de Ainda Estou Aqui, que é Drácula, realizado pelo romeno Radu Jude. Mas o festival sempre tratou a gente muito bem. Fomos premiados lá em Fantasma Neon, em Regra 34, e a vitória do Radu Jude, se acontecer, coroa também a excelência de Rodrigo Teixeira e sua RT Features, que trabalhou com ele também em Continental 25, que recebeu a laurea de melhor roteiro na Berlinale, lá em fevereiro. Eu vou fazer uma viagem lá para a Alemanha, lembrando a vocês que aqui o nosso sistema 7x7, lá no canal Momento Crítico do Gustavo Valente, esteve em Berlim comigo e fez a cobertura do festival inteiro. E um dos longas que mais comoveram a gente foi, sem dúvida nenhuma, A Melhor Mãe do Mundo, pelo desempenho impecável da atriz Shirley Cruz no papel de Gal, uma combativa chefe de família que luta contra a brutalidade, a bestialidade, a imperdoável atitude de seu namorado, interpretado pelo cantor e ator Seu Jorge, de tratá-la com brutalidade. É um grande tratado sobre maternidade e resiliências das mulheres do Brasil na luta, no combate diário contra o sexismo. Quem assinou esse longa-metragem, quem assina essa produção que levou lá para Berlinale, do lado da Shirley Cruz, que está incrível em cena, é Ana Mui Laerte, e este programa é dedicado a ela, que é um signo de excelência na escrita de roteiro do Brasil. 2 filmes da carreira impecável de Ana Mui Laerte entram para nossa discussão aqui, para a gente fazer uma grande revisão da sua obra. Lá em 2002, ela conquistou o Festival de Gramado com o primeiro dos nossos combatentes, que é Durval Discos. Em 2015, uma década atrás, Sundance e a Berlinale se renderam ao seu belíssimo Que Horas Ela Volta, que consagrou mais do que merecidamente Regina Casé entre as maiores atrizes do audiovisual brasileiro. Será que esse combate permite a gente redesenhar certas questões acerca da escrita de cinema no Brasil? Roda a vinheta! De passagem pelo bonito Cinesur, do qual tive a honra de trabalhar lá com o Nilson Rodrigues, um grande exibidor, um grande produtor, A Melhor Mãe do Mundo demarca um momento de maturidade plena da Ana Mui Laerte, principalmente na reflexão sobre as variáveis mais perigosas de uma metrópole brasileira.
São Paulo é uma grande personagem em seu cinema. Muito mais do que investigar formas de amar, ela investiga formas de amar sob os vetores de imponderabilidade, de surpresa que uma cidade tão populosa como a capital paulista tem a nos oferecer. Impressionou a Berlinale, saiu premiada lá no México, no Festival de Guadalajara, foi premiada no Cine PE de Sandro e Alfredo Bertini, enfim, vem fazendo uma carreira internacional. Eu acho que vale lembrar que a Ana tem longas muito preciosos que flanam por streamings aí, como Mãe Só Há Uma, que passou pela Berlinale em 2016. É Proibido Fumar, que foi uma consagração no Festival de Brasília, no fim da primeira década dos anos 2000. E ela tem recentemente um filme muito provocativo que passou pelo Festival de Gramado, Clube das Mulheres de Negócios. Ela está sempre fazendo reflexões muito ousadas sobre os limites de respeito e as alianças possíveis que cercam o funcionamento da sociedade. E essas reflexões, elas ganham muito com as parcerias que ela faz com grandes atrizes e grandes atores. Eu vou destacar um que é uma figura que perpassa vários de seus filmes, que é o maior quadrinista em atividade no Brasil, hoje também o escritor Lourenço Mutarelli, autor de O Cheiro do Ralo. Eu estava conversando com a montadora aqui do nosso programa e uma vez o Lourenço Mutarelli, que eu citei no bloco anterior, ele me falou uma coisa muito divertida, que ele falou para mim assim: uma vez, quando meus quadrinhos começaram a bombar, me falaram assim: como é que você se sente sendo cult? Eu não faço a menor ideia do que é ser cult, mas deve ser melhor do que ser decadente. Essa reflexão bem-humorada do Lourenço contrasta, na ironia que ele habitualmente tem, com a forma como ele desenha a figura de um artista plástico aristocrático em profunda decadência, que é o chefe, dentro das convenções sexistas do Brasil, da família abastada, retratada em Que Horas Ela Volta. Esse filme bateu a marca de 500 mil de ingressos vendidos à época de seu lançamento, em 2015, e traz o Lourenço numa dobradinha com duas atrizes em estado de graça em cena, Karine Telles de um lado e Regina Casé do outro. Entre elas, uma outra excepcional atriz ali chegando aos holofotes, Camila Mardila. A Camila interpreta uma vestibulanda prestes a prestar um concurso para a Faculdade de Arquitetura da USP, que vem do Nordeste para isso, e ela vai morar no quarto de empregada da sua mãe, que é interpretada pela Regina Casé, que tem até então uma relação muito boa com seus patrões, dentro de uma lógica servil, principalmente porque ela criou o filho, né, do casal principal. Só que a chegada dessa filha desestrutura aquele ambiente de aparências e vai revelando incontinências e zonas pantanosas em que a Ana aplica aquilo que seu cinema tem de mais potente: a habilidade de, ao fazer uma crônica do cotidiano, colocar os riscos que podem aparecer em mínimos gatilhos sentimentais que transformam uma figura em aparente inércia afetiva em alguém prestes a um ato destemperado. Ainda que esse ato, no caso desse filme, flane ora por um humor quase das comédias tristes italianas, ora para um melodrama, ambos revelando as inconsistências do suposto equilíbrio sociológico da sociedade brasileira. Criado em 1973, o Festival de Gramado chegou aos 30 anos buscando novas vozes autorais do audiovisual brasileiro, e Ana Mui Laerte, àquela época, estou falando de 2002, era a figura certa
para representar essa cruzada de uma das maiores maratonas audiovisuais da América Latina em prol de uma renovação de linguagens dramatúrgicas. A resposta que a Ana trouxe para a sedenta ansiedade gramadense por tramas rocambolescas, mas que surpreendessem as plateias, numa triagem do inusitado que o Brasil pudesse produzir, veio na forma de Durval Discos, que durante muito tempo esteve na boca para ser refeito no exterior. Quando eu comecei a carreira de jornalista, isso lá no século XIII, toda hora tinha matéria saindo nos grandes jornais aqui do Brasil, falando o Durval Disco vai ser refilmado nos Estados Unidos, vai ser refilmado em língua inglesa. Enfim, o original, principalmente por conta do desempenho antológico do Ari França, numa trupe ali em estado de graça, a Marisa Hort, a gente tem Eti Fraser, enfim, Letícia Sabatella, enfim, é um festival de talentos em cena e o Ari entra num tipo meio Jerry Lewis ali. É o seguinte, a trama se passa numa loja que insiste em vender vinis no momento em que a cultura digital colocou os bolachões para escanteio, trazendo as bolachinhas prateadas aí do digital disc, para a gente escutar as maiores músicas. A trilha sonora é antológica, a gente tem Sá Rodrigues Guarabira, principalmente, que é uma das iguarias dessa trama, que acompanha o cotidiano desse vendedor, a relação dele com a mãe, a paixão que eles têm por coxinha de galinha, que aliás é uma iguaria que vira e mexe aparece no nosso cinema, Vide Estômago, de Marco Jorge. Enfim, a Ana cria ali uma espécie de crônica de um mundinho pequenininho, de uma São Paulo quase suburbana, até que a chegada de uma mulher misteriosa coloca em desequilíbrio a relação desse vendedor com a sua mãe e a chegada de uma garotinha. Olha, é uma comédia de erros, onde a gente vai vendo as situações das mais inesperadas. É uma trama que lembra muito o Fargo dos irmãos Coen, não pela questão da busca pelo dinheiro, mas assim, por um crescendo de violência de onde menos se espera. Oh, bateu, João! Eu falei pra você desviar. Sabe quem que ganha esse programa? Quem? Tô tentando caçar a luva aqui. Eu acho que seria uma traição pro afeto da cinefilia brasileira. Eu consigo botar a luva. Se a vitória não fosse de quem, João? Que horas ela volta? Deixa eu contar uma história afetiva aqui. Eu participei da comissão do Oscar, nomeada pelo Ministério da Cultura, lá em 2015, para decidir quem seria o filme brasileiro que representaria a gente. Foi uma aula, assim, eu estive junto de pessoas que eu aprendi muito, cineastas, produtores, diretores de arte, enfim. E nesse dia que eu saí, em estado de graça dessa reunião, eu levei minha querida madrinha, que foi a pessoa que primeiro me levou ao cinema na vida para ver o mundo mágico dos Trapalhões. Os Trapalhões no Reino da Fantasia, aliás, os Trapalhões no Reino da Fantasia, em 1985, o Mundo Mágico dos Trapalhões, é fantástico, documentário do Silvio Tendler. Minha madrinha, Dona Maria das Dores, que acompanha aguerridamente o nosso programa, e eu me lembro de vê-la chorar com o cinema, e ela não pisava no cinema, tinha pelo menos uns 15 anos, enfim, ela, da sabedoria dos seus 95 anos, está torcendo pelo cinema brasileiro, sempre acompanha como pode aí a nossa paixão cinematográfica, sabe que Sylvester Stallone é meu amigo imaginário e estranha muito isso. Madrinha, seguinte, tem muita novidade aqui no nosso sistema 7x7. O Arena é parte de um empório empírico, um império cinematográfico que tem dicas de dorama, análises sobre grandes cineastas, estudos sobre correntes filosóficas do audiovisual. Tem de tudo aqui
Confere o nosso sistema, o 7x7. Lembrando, deixar uma dica para vocês, aí saiu um calhamaço da editora Panini com as aventuras do personagem Questão, que é um detetive encapotado que cruza ali Gotham City, mas tem as suas outras cidades para vigiar. Vale muito a pena dar uma olhada nesse material e no álbum Black Label que a Panini lançou desse personagem que já teve encarnações animadas aí na televisão e que, quem sabe, um dia não vai para o cinema, sobretudo nesse momento que a DC Comics se deu super bem com o Superman do James Gunn. Aqui no Arena você vê de tudo. Você vê Kal-El, o último filho de Krypton, você vê a gente falar do Festival de Locarno, como a gente começou com um grande trabalho do Jonah Nassau e, sobretudo, a gente cultua a força do cinema brasileiro e a maneira como cada vez mais grandes pensadoras da nossa cultura, grandes diretoras têm redesenhado o sistema artístico da nossa arte de fazer histórias com imagens e movimento. Salve o cinema!